Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês continuem se cuidando. Lembrem-se que o Brasil está batendo recordes a cada dia sobre o número de novos infectados e número de mortos, tá? Muita gente está se recuperando, mas a gente tem que pensar naquelas pessoas que estão morrendo. Vamos tomar cuidado, vamos proteger os outros e vamos nos proteger. Tá certo? Hoje a gente vai continuar com ecoinovação. A segunda parte do assunto é ecoinovação. Então vamos falar de alguns benefícios da ecoinovação e principalmente vamos entrar em exemplos. O que eu quero dizer para vocês antes de mostrar esses exemplos, que são puramente exemplos, que vocês viram que ecoinovação, vocês viram até agora isso na aula anterior, ela pode ser feita com qualquer coisa. Normalmente as pessoas pensam que ecoinovação é só um produto novo, um serviço novo que provoca menos impacto ambiental, que seja melhor para o meio ambiente que o produto, que o serviço anterior. Mas a gente tem que se lembrar que eu modificar alguma coisa no meu processo produtivo, por exemplo, usar uma matéria-prima que provoca menos impacto, usar um insumo que provoca menos impacto, o modo de gerenciar minha produção provocando menos impacto, como a introdução da ISO 14001, também são eco-inovações. São diferentes tipos de eco-inovação que a gente tem que pensar no dia a dia, tá? Então vamos, a partir disso, falar um pouquinho mais sobre eco-inovações. Vamos lá? Bom, gente, benefícios da ecoinovação. Eu acho assim, até meio chovendo molhado, né? Quando a gente fala de ecoinovação, vai depender de onde que a gente faz a ecoinovação, eu posso ter uma série grande de benefícios. Então aqui eu tenho a cadeia de valor, né? A cadeia de valor ela começa com a matéria-prima, obtenção e uso da matéria-prima. Depois essa matéria-prima vai para a empresa onde que a gente tem a fabricação do produto, do componente. Daí vai para o varejo, né, o comerciante, onde que ele é vendido. Daí vai para o consumidor final. O consumidor final usa durante toda a vida útil daquele produto e no final da vida útil ele tem que fazer alguma coisa, por exemplo, a reutilização. Essa é a cadeia de valor de qualquer coisa, tá? De praticamente qualquer coisa. Então, como que a ecoinovação pode beneficiar em cada uma dessas fases? Por exemplo, na matéria-prima, eu posso ter fontes alternativas de energia, soluções alternativas para a extração de recursos do meio ambiente, posso fazer design para resíduo zero em relação a aterros, quer dizer, eu faço um produto final onde que após o seu fim de vida útil não precise nada para o aterro. Ou posso utilizar subprodutos de outras empresas como insumo de matéria-prima. A gente já viu isso lá em simbiose industrial, se lembram disso? Um modelo de gestão ambiental, principalmente quando eu tenho um conjunto de empresas. Já no processo de fabricação do produto, do componente, na nossa empresa, eu posso fazer processos mais otimizados, que utilizem menos matéria-prima, menos energia, menos água e produzam menos resíduos, né? Maior eficiência. Se lembram lá da ecoeficiência? Isso é uma ecoinovação também. Eu posso ter componentes alternativos com maior valor agregado. Eu posso ter produtos e embalagens mais leves e com material que pode ser reutilizado, reciclado ou compostado, por exemplo. E eu posso ter um tempo de fabricação mais reduzido. Eu vou gastar, além de menos tempo, eu vou gastar menos insumos, como água e energia, por exemplo. Já quando nós colocamos aquele produto para vender lá no comércio, no varejo, a gente pode ter vários modelos de ecoinovação, vários benefícios da ecoinovação. Por exemplo, modelos alternativos de distribuição, onde que eu vou aproveitar melhor os caminhos que o caminhão vai percorrer, vou gastar menos combustível, vou usar combustíveis alternativos e assim por diante. Otimização de espaço e tempo de colocação
isso também pode ser uma eco-inovação. Preço atraente para o consumidor daqueles produtos que incorporam eco-inovação para fazer com que ele compre. E produto em embalagens menores e mais leves. E por fim, lá no final da cadeia de valor, o consumidor final, né, eu posso ter soluções inovadoras de consumo de tal maneira que o consumidor consuma menos, economize recursos, etc. Por exemplo, sistemas de serviço com foco na utilidade e funcionalidade do produto. Em vez do consumidor ficar comprando um produto novo a cada tempo, eu posso, por exemplo, consertar, manter a mais longo prazo e assim por diante. Isso são eco-inovações, porque eu não preciso ficar gastando matéria-prima, insumos para produzir mais, mais e mais. Mas, professor, daí a gente não vai ganhar dinheiro. Claro que vai. Hoje em dia, as grandes empresas estão dando um foco cada vez maior para serviços. Estão fazendo produtos mais robustos, que aguentem mais tempo, daí elas vendem menos daquele produto. Só que, por outro lado, elas ganham mais com serviços. Então, são alguns benefícios que a gente pode ter, modificações, soluções que a gente pode ter para fazer eco-inovação em toda a cadeia de valor. Pensem nisso. De novo, eu quero tirar aquele estigma que eco-inovação é só um produto que consome menos recursos naturais. Não, eco-inovação pode ser diferentes coisas em diferentes fases da cadeia de valor, certo? Vamos ver alguns exemplos? De novo, eu só vou mostrar alguns exemplos. Mas a gente tem milhares de exemplos e aí a imaginação corre solta. Vamos lá. Olha só. Por exemplo, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, por favor, por favor. Um lubrificante para qualquer tipo de motor, seja um motor estacionário, seja um motor de combustão interna, etc., ele precisa de derivados de petróleo. E quanto mais derivados de petróleo a gente produz, mais petróleo a gente extrai, mais carbono lá do fundo do solo a gente está tirando, tá? Isso faz com que, ao gastar esse carbono, ao queimar esse carbono, a gente aumente o efeito estufa. Por que eu não posso pegar um carbono que já está na atmosfera? Por exemplo, de plantas. Então, hoje, temos lubrificantes com base vegetal. Esse carbono, esse lubrificante, ele tem uma vantagem muito grande. Primeiro, eu não introduzo carbono novo na atmosfera. Eu pego o carbono que já está nas plantas, diminuindo assim o efeito estufa. Segundo, este lubrificante, depois que é utilizado, ele é facilmente decomposto por micro-organismos. Então, eu não tenho material resiliente, um material que fica, eu não tenho material que tem metais pesados e assim por diante. Ele é biodegradável. No caso aqui, o Vegesol é um biolubrificante para usinagem, ele é muito específico. Mas hoje já estão sendo desenvolvidos biolubrificantes para outras atividades. No caso desse VGSOL, ele foi patenteado. Isso significa o quê? Que para alguém fazer algo semelhante, precisa comprar os direitos da patente ou alguma coisa nesse sentido. Eu não posso simplesmente agora desenvolver um biolubrificante igual ao VGSOL, porque ele está patenteado. Tá? É o que a gente chama de patentes verdes. Inclusive, alguns escritórios de patente hoje fazem o processo de patente verde mais rápido do que o processo de patente convencional, de produto convencional. Por que isso? Porque a patente verde adiciona uma questão ambiental, diminuindo o impacto do ser humano sobre o planeta. Então, eles aceleram o processo de patente verde para cada vez mais diminuir o impacto do ser humano. Tá? Esse é um exemplo. Pode ter muitos outros exemplos. Como, olha, a China.
A Tina é uma empresa de ativos naturais. Então ela usa óleos vegetais, óleos essenciais, extratos vegetais de uma planta específica, de uma árvore específica que vem da Mata Atlântica, que é a candeia. Ela está ali do lado, ó, flores muito bonitas. A candeia tem uma substância chamada alfa-bisabolol, serve para um monte de formulações cosméticas, para pele, tem ação anti-irritante, calmante, para pele, tá? E tem também efeito bactericida e antimicótico, quer dizer, ele atua sobre bactérias e fungos que estão na pele, tá? Então ele tem uma estabilidade grande, em uma faixa grande de pH, desde ácido até mais básico e etc. E ele é muito procurado para formulação para peles sensíveis. Então ele é utilizado em pós-barba. É o meu caso, por exemplo, eu tenho que usar pós-barba para peles sensíveis, porque eu tenho problema. Para pós-sol, produtos para bebês, cremes anti-sinais, etc, etc, etc. Também para pasta de dentes, gengivas sensíveis e assim por diante. Qual que é a eco-inovação? É que eu não faço um produto, digamos assim, artificial. Eu pego algo que já tem na natureza. Então eu simplesmente planto uma árvore e vou extraindo um princípio ativo que tem dentro da árvore, tá? Eu não preciso explorar outros tipos de minérios, reservas, fazer substâncias químicas artificiais em laboratório e assim por diante. Eu simplesmente pego um ativo, um princípio ativo que já existe no meio ambiente. Esse daqui é bem para mim, tá, gente? Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu estava na faculdade, final dos anos 80, eu já organizava cursos sobre controle biológico de pragas. Então é uma eco-inovação que, na verdade, a gente já tem há muito tempo no mundo e aqui no Brasil. A gente já faz desde a década de 80. Então, assim, a agricultura hoje, a agropecuária, mas a agricultura em especial, é a base da economia brasileira. Me desculpem falar, mas o agronegócio hoje responde por uma boa parte do comércio internacional do Brasil. Sem o agronegócio, a gente tem pouco comércio. Mesmo a indústria. Hoje a gente tem uma indústria muito grande ligada ao agronegócio. Transformação de produtos agrícolas, aproveitamento de produtos agrícolas em outros tipos de produto final e assim por diante. Mas se fala muito da agricultura, que a agricultura usa muito agrotóxico, né? E realmente o Brasil hoje é um dos países que mais usa agrotóxico no mundo. A questão é que a agricultura no Brasil é muito grande, é gigantesca, é mega imensa, tá, gente? Então, temos todo tipo de agricultura hoje no Brasil e temos um tipo de agricultura que está crescendo cada vez mais, por vários motivos, que é a agricultura que usa o controle biológico para controle de pragas e doenças nas plantas. Isso significa o quê? Que eu não preciso passar mais agrotóxico. Então, por exemplo, o fungo Bovéria baciana, o fungo Isaria fumosorosea, o fungo Metarrhizium anisoplia, aqui embaixo, são três fungos que são aplicados na agricultura para atacar insetos que comem a planta, tá? Então, esses fungos vão atacar os insetos e os insetos vão morrer. Temos aqui uma vespinha, estão vendo aqui bem pequenininha? Essa é Trichogramma galloi. Galloi até em homenagem a um entomologista brasileiro que descreveu, que trabalha muito com controle de pragas até hoje. O galloi, a Trichogramma galloi, ela pega lagartas de certas pragas, lagartas que comem as folhas de certas plantas, e ela coloca o ovo dela dentro da lagarta. Ela segura a lagarta, coloca o ovinho ali dentro, e daí o ovinho vai se transformar numa lagartinha que vai comer a outra lagarta por dentro. Olha que interessante, mata tudo.
E o diplomata ali, núcleo poliedrovírus, família Baculoviridae, ele mata uma lagarta da soja extremamente importante. Então, você aplica esse vírus na plantação e esse vírus entra em contato com a lagarta e mata a lagarta assim em questão de horas. Tá? É bem interessante isso. Professor, mas essas coisas não fazem mal ao ser humano? Não, não fazem mal ao ser humano. E é interessante porque todos esses meios de controle de pragas, depois que acaba o alvo delas, elas desaparecem do sistema. Daí no ano seguinte você tem que aplicar de novo, tem que aplicar de novo e assim por diante, tá? Então, assim, eu não preciso mais, em certas condições, aplicar agrotóxico. É claro que tem pragas e doenças que não têm ainda controle biológico bem definido, tá? Mas hoje em dia eu posso aplicar ácaros em plantações de morango para acabar com outros ácaros. Tem ácaros que predam, matam outros ácaros. Nossa, gente, tem uma infinidade enorme. E hoje no Brasil a gente já faz controle biológico em mais de 1 milhão de hectares, tá? É muita coisa. É bom para o agricultor porque é mais barato, é bem mais barato. E é bom para o meio ambiente, porque não usa agrotóxico, não usa agroquímicos, tá? A gente também pode usar em conjunto agrotóxico com controle biológico. Daí a gente vai utilizar bem menos agrotóxico, mas bem menos, 10 a 20% do agrotóxico que a gente usaria antes. Então, este é um exemplo de ecoinovação que a gente já tem há muito tempo no Brasil e é muito utilizado, apesar do público geral, em geral, não saber disso. Aqui tem uma outra eco-inovação, olha que legal. Aqui no Brasil, a gente tem a castanha do Pará, que oficialmente é chamada castanha do Brasil. Vocês conhecem, com certeza já comeram bastante, etc. Sabiam que dá para fazer um azeite com a castanha do Pará? Né? Então, tem uma empresa chamada Ouro Verde Amazônia, que ela tem um trabalho em conjunto com famílias de catadores de castanha do Pará, de castanha do Brasil. Eles entram na floresta, catam castanha, fazem um pré-beneficiamento, né, tiram a casca, etc., e mandam para essa empresa. E ela vai fazer azeite extra virgem com esta castanha. Só que ela agrega aí, além da ecoinovação de um produto, né, onde que é um produto da floresta, ela agrega a ecoinovação com uma remuneração maior para essas famílias que extraem esse produto da floresta. Então ela trabalha em dois lados. Ela trabalha aumentando a remuneração das pessoas, uma questão social, e faz um produto também que não tem agrotóxico, que não houve desmatamento e etc. E aqui do Brasil não precisa importar, de alta qualidade, tá? Além disso, é considerado um produto orgânico, né? Porque como a castanha é coletada no meio da floresta, não se usa agrotóxico e daí ela pode ser considerada um produto orgânico, né? Vocês viram a ecoinovação? Então, são várias ecoinovações ao mesmo tempo, né? Maior remuneração para famílias pobres de catadores de castanha, né? Recolhedores de castanha na floresta. E tem um produto orgânico e um azeite, um tipo de azeite com produto brasileiro, não precisa importar e assim por diante. Então, mais um tipo de ecoinovação. Tem uma ecoinovação daí como empresa, não como produto, tá? Como empresa. A empresa toda é uma ecoinovação. Por exemplo, essa descarte certo, gestão de resíduos pós-consumo, principalmente resíduos eletrônicos. Então, o que, que é? Ela se organizou para recolher todo tipo de resíduo eletrônico e daí ela faz um pré-processamento, aproveitando o que pode, e algumas outras coisas, como placas de circuito e tudo, ela manda para outras empresas para fazer o reaproveitamento desse material. Então, essa empresa como um todo é uma ecoinovação. Por quê?
Até agora você pega, teu computador quebrou, teu computador teve um problema, não tem como consertar, que você vai joga no lixo. Não, vamos pegar esse lixo e vamos transformar, vamos agregar valor a esse lixo. Por exemplo, cabo tem cobre, placas de computador tem ouro, prata, cobre e assim por diante. Tudo isso a gente pode aproveitar. Até o plástico desse material, claro que ele tem um valor agregado extremamente baixo comparado ao resto, mas também pode ser aproveitado, tá? Então a empresa como um todo é um processo de ecoinovação, tá? Então ela não tem só um produto, o serviço da empresa é uma ecoinovação. Entenderam que a gente pode fazer diferentes tipos de ecoinovação? Não só fornecer um produto, mas oferecer um serviço para as pessoas para diminuir o impacto ambiental. Gente, resíduo eletrônico hoje é um problema no mundo inteiro, tá? Nós literalmente produzimos no mundo hoje milhões de toneladas de resíduo eletrônico por ano. Milhões de toneladas, são bilhões de quilos, tá? Vejam só na casa de vocês. Eu tenho certeza absolutíssima, absolutíssima, que na casa de vocês têm lá uma gaveta, alguma coisa, com um celular velho, com uma câmera fotográfica digital velha, sei lá, alguma coisa de resíduo eletrônico vocês têm e não sabem o que fazer. Então, esse tipo de empresa, ela como um todo, ela é uma ecoinovação, que ela proporciona um novo tipo de serviço que vai provocar menos impacto ambiental. Em vez da pessoa descartar um resíduo eletrônico que tem metais pesados em algum lugar que pode prejudicar o meio ambiente, essa empresa vai recolher, vai fazer um processamento, um pré-processamento, um processamento, e daí vai reaproveitar esse material, tá? Então, de novo, é um outro exemplo de ecoinovação, mas na forma de serviço. Eu quero voltar aqui para a área agrícola, para um outro problema que vocês não fazem ideia, mas é gigantesco, principalmente aqui no Paraná e Santa Catarina. A gente tem problemas gigantescos com isso aqui no Paraná e Santa Catarina. Vocês gostam de carne de porco? Tem gente que gosta, né? Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu não gostava de carne de porco porque o porco aqui no Brasil era muito gorduroso, né? E depois a gente foi ao longo do tempo criando outros tipos de porcos com menos gordura. O que eu adoro é bacon, gente. Meu Deus do céu, eu sou fanático por bacon. Bacon, 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 bacon. Isso eu adoro, tá? Mas eu como carne de porco hoje também porque ela tá mais magra. Ela tem um gosto mais magro, tá melhor. E o Paraná e Santa Catarina são os dois estados que mais criam porcos no Brasil, principalmente Santa Catarina. Mas aqui o oeste do Paraná, região de Toledo e outros também criam muito, muito, muito porco. O porco você cria em instalações fechadas e todo dia você tem que lavar a pocilga dos porcos, né? Porque os porcos fazem muito xixi, fazem muito cocô, você tem que lavar. Isso gasta grandes quantidades de água. O problema é que até pouco tempo atrás o pessoal pegava essa água suja e jogava no rio, matava rio. No interior do Paraná e no interior de Santa Catarina tinha rio morto, literalmente morto, por causa das fezes dos porcos que jogavam nesses rios, tá? Hoje isso é proibido. A gente tem que recolher isso e dar alguma destinação. E daí entra esta empresa Sansui com o Vini Biodigestor. O que é o biodigestor? Então, essa água que sai com fezes, urina, é matéria orgânica pura. Daí a gente deixa para um processo chamado de fermentação. Ele vai fermentar sem oxigênio e formar gás metano. Esse processo de fermentação sem oxigênio formando o gás metano se chama biodigestão. Ele é feito por micro-organismos que não respiram oxigênio, respiram outras coisas.
como enxofre, etc. Tá? Vai depender do micro-organismo. Qual a importância disso daí? É a formação de metano. Metano é um gás. É a mesma coisa. A gente pode usar metano, por exemplo, para cozinhar. O gás liquefeito de petróleo, GLP, que vocês compram aí nesses containers, né? Isso é um tipo de metano, é uma mistura de metano, tá? Então eu posso pegar esse metano e queimar para fazer calor, para gerar calor. Então aqui no Paraná e Santa Catarina, se tem as granjas de suíno hoje tem biodigestores para formar metano, e daí quando chega o inverno eles queimam metano para tornar o ambiente mais quente, por exemplo, para os porcos, né? Principalmente nas maternidades de porcos. Eu também posso usar metano na minha cozinha, tá? No lugar do gás comum. E outra coisa, a gente pode fazer com esse metano energia elétrica. Então a gente pode pegar um gerador de energia elétrica que funciona à base de metano. E daí ele vai gerar energia elétrica. Então hoje o negócio de biodigestores está crescendo muito. É um produto que você instala, ele não é tão barato, depende do tamanho do biodigestor, ele não é tão barato. Tem até biodigestores bem pequenos. Na verdade, essa tecnologia surgiu há mais de 1000 anos na China, tá? Então, a biodigestão já é antiga. Só que hoje a gente tem uma eficiência muito maior. Então, por exemplo, esse Vini biodigestor, você coloca o que sobra da limpeza da granja de suínos ali dentro, ele vai se decompondo em ambiente sem oxigênio, anaeróbico, vai formando metano e daí você pode usar o metano. Estão vendo ali essas, essas telas estufadas? Elas estão assim por causa da formação de metano, tá, gente? Então está se formando metano, ele faz pressão. E daí você pode aproveitar esse metano para aquecer as próprias granjas, para cozinhar, para um processo industrial, para fazer energia elétrica, etc. Hoje, dependendo do tamanho da granja, ela pode ficar independente da rede de energia elétrica da cidade. Pode ficar independente de trazer gás de fora para a propriedade. Em termos ambientais, isso é extremamente importante. Diminui muito a poluição na área agrícola. Eu vou falar para vocês assim, hoje a Itaipu Binacional, por exemplo, gasta milhões de reais por ano financiando biodigestores nas propriedades ali no oeste do Paraná que ficam próximas ao lago de Itaipu. Por quê? Porque se os caras jogam o resto da granja de suínos no rio, isso pode parar lá no lago de Itaipu. E essa poluição no lago de Itaipu vai dar problema nas turbinas. Então é muito mais barato para eles, para Itaipu, financiar sistemas de biodigestão nas propriedades agrícolas depois do que consertar a turbina. Para consertar a turbina, você tem que parar a empresa, a hidrelétrica, daí você vai deixar de ganhar dinheiro porque você não vai produzir energia, e a própria manutenção das turbinas extremamente cara. Então, para diminuir a poluição no lago de Itaipu, Itaipu financia biodigestores por toda a região. Né? Então, o biodigestor, aqui tem um esquema bem fácil de se entender. Ele usa matéria orgânica, fica em um local com um PVC flexível, sem oxigênio dentro, tá? É um processo de decomposição anaeróbica sem oxigênio. Ele vai se decompondo e, como resultado dessa decomposição, ele forma gás metano. Esse gás metano pode ser utilizado para gerar energia, por exemplo, né? Pode ser utilizado para queima, para fazer calor e assim por diante. E o que sobra desse processo de decomposição é um excelente adubo para a agricultura. Então você pode colocar em pastagem, você pode colocar em floresta plantada e assim por diante.
Então, além do mais, você economiza depois com adubo mineral, tá? Que também pode provocar problemas sérios para o meio ambiente. Então aí é um tipo de eco-inovação que, além de provocar menos impacto ambiental, traz um retorno financeiro muito grande para a empresa, tá? Gente, tem muitos tipos de eco-inovação na agricultura. Então a gente tem, hoje estão usando drones, aqueles drones que voam em cima, eles tiram foto, eles fazem análise a partir dessas fotos, a análise espectral da fertilidade do solo, do nível de produtividade. Tem hoje startups desenvolvendo drones para detectar pragas na agricultura. Que daí você passa com um drone, em 10 minutos pega uma grande área, você já tem um mapa aonde que tem praga, daí você só vai aplicar agrotóxico ali, diminui muito o custo do agricultor e diminui o uso, né, do agrotóxico, tendo menor impacto ambiental e assim por diante. Hoje você pode fazer nas cidades, fazer produtos com matéria-prima alternativa, isso é uma eco-inovação também. Então, mas não é só a questão de você ganhar um mercado de pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. É questão de você economizar. É questão de você economizar. Hoje, uma grande fazenda pode economizar até milhões de reais por ano usando drones, por exemplo. E isso vai provocar um impacto ambiental muito menor na região onde está instalada a fazenda. Hoje, uma empresa ela pode economizar milhões em matéria-prima, por exemplo, utilizando subprodutos de outras empresas, como a gente viu lá na simbiose industrial. E assim por diante. Então, hoje, eco-inovação, o limite de eco-inovação é a cabeça das pessoas, é a imaginação das pessoas. E nós, como administradores de empresa, nós temos um papel muito grande nesse sentido. A gente pode fazer eco-inovação no processo de produção, no processo de gerenciar, mas também a gente pode gerenciar o processo de eco-inovação dentro da nossa empresa, tá? E para isso é importante que vocês saibam o que é uma eco-inovação, quais são os diferentes caminhos, diferentes possibilidades de eco-inovação e gerenciar isto. Algumas vezes um técnico faz a eco-inovação, mas não sabe como colocar no mercado, como se aproveitar daquilo para vender mais. E nós, como administradores de empresa, nós temos este dever principal, tá? Eu quero que a partir desse momento vocês vejam a eco-inovação não mais como algo exótico para um nicho de mercado, mas vejam a eco-inovação como algo comum. Inovação a gente não vai mais escapar. Por que não juntar a questão ambiental dentro da ideia de inovação? Vamos começar a pensar diferente na nossa empresa, vamos começar a explorar novas possibilidades dentro da nossa empresa, do nosso ramo de trabalho, tá? Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente em todos os aspectos, principalmente no aspecto ambiental. Vamos agregar valor no aspecto ambiental para a nossa empresa. De novo, por que a gente não pode unir a questão ambiental, preservação do meio ambiente, produzir menos impacto ambiental, com ganhar mais dinheiro? Vamos fazer isso, tá bom? Vamos começar a pensar diferente, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que é eco-inovação, quais são os caminhos da eco-inovação e a partir de agora vocês possam aplicar na empresa de vocês esse novo conceito, essa nova ideia. Não tenham medo, experimentem. Pode ser que não dê certo, mas tem uma grande chance, se for bem feito, se for bem pensado, da eco-inovação dar certo e a empresa de vocês decolar cada vez mais. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e vamos começar a pensar diferente. Até a próxima semana.